Pois bem, vamos ler Êxodo capítulo 12, versículo 38. Eu tenho que você certeza, é aqui quem está no templo, nós vamos ler conjuntamente no Data Show. Êxodo capítulo 12, versículo 38. Êxodo capítulo 12, versículo 38. Vamos lá. Você já preparou aí na sua Bíblia, na sua casa? Às vezes o equipamento eletrônico pode falhar. Êxodo capítulo 12, versículo 38. Êxodo 12, versículo 38. Diz assim, olha. E subiu também com eles muita mistura de gente, ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Vamos ler de novo? Você em casa? Vamos ler juntos? Aqui na igreja? Vamos ler juntos? Vamos lá. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Agora, para melhorar ainda você em casa, se você estiver sentado e puder ficar de pé, os irmãos aqui no templo puderem ficar de pé em reverência a esta palavra poderosíssima, e não a reverência a mim, mas a palavra. Porque Esdras e Neemias, no passado, quando reconstruíram o templo, leram essa Bíblia que estava abandonada, eles ficaram o dia inteiro praticamente lendo de pé. Aqueles que puderem, em casa e aqui, vamos ler juntos? E subiu também com eles muita mistura de gente e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Vamos orar em sua casa e aqui. Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. É ela quem comanda todo este planeta. É ela que comanda a minha vida. É ela que comanda a vida das pessoas aqui neste templo, casa de oração. E é ela que comanda a vida de quem está em casa. Queiramos ou não queiramos, é a Tua palavra que é a verdade. E eu não me envergonho desta palavra, porque é o poder do Senhor para a salvação de todo o que crê. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus, porque eu creio. Amém. Podem sentar? Obrigado a todos. E puderam se colocar de pé aqui e em casa. Estamos num momento chamado período de Páscoa. E nada melhor para a gente entender um pouco desse texto. Esse texto conta a história de um povo que viveu, foi para uma terra, porque havia fome em sua terra. Imagina que em Patinga acontecer fome, aí na sua casa, na sua cidade, acontecer uma grande fome, uma pestilência, e ter que fugir da sua cidade para ir para uma outra cidade. E aqui esse povo saiu do seu país. E nós temos países vizinhos aqui do Brasil que estão numa situação que eles estão fugindo para cá, sem citar nome desses países. E assim aconteceu com essa nação, deste capítulo 12 de Êxodo, versículo 38. Esse povo saiu do seu país e foi viver noutro país a convite de um parente que comandava aquela nação, apesar de ser estranho ali, mas ele era como se fosse mais do que um vice-presidente. Era como se ele fosse um camarada que tivesse uma assinatura semelhante à do presidente, no caso do nosso país. O presidente dá autonomia para uma pessoa acima do vice, porque vice-presidente não tem autonomia nenhuma, se você não sabe disso. Só tem autonomia quando há destituição do presidente ou quando este viaja para fora do país, aí nomeia o vice-presidente, se torna presidente interino. Então, esse parente desta nação, ele comandava aquele país estranho e convidou todo o seu povo, toda a sua família,
e eles foram lá viver. Mas passou a fome, aquele povo viveu ali 430 anos, quase a idade do nosso país, né, irmão Anderson? Viveu ali dentro 430 anos, o nosso país tem 200 milhões de habitantes. Então imagina naquela época, esse povo estava aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, e porque eram controlados os nascimentos dos meninos. Se assim não fosse, talvez seriam muito mais do que 2,5 milhões aproximadamente de habitantes após 430 anos, estando ali naquele país. Diferente do Brasil. O Brasil chegou a 200 milhões porque veio pessoas de outras nações, veio os africanos, veio os portugueses, alemães, japoneses e etc. Então esse povo também ajudou a povoar o nosso país e se multiplicou nesses 500 anos. Então essa nação, ela foi controlada e se tornou escravo daquele país. Então chegou o grande dia da libertação daquele povo. Chegou o grande dia, irmão Samuel, da grande libertação após 430 anos, que falavam, um dia nós vamos voltar. Passou 50 anos e nada. Um dia nós vamos voltar para a nossa nação. Um dia nós vamos voltar, irmão Laí, para a nossa terra. 100 anos se passou, 200 anos se passaram, e aquele povo não voltou para a sua terra. 430 anos depois, irmão Ismael, 430 anos depois, aquele povo finalmente vai sair. Mas não era o povo que entrou, outras pessoas. Eu conheço Ouro Preto e fico maravilhado em ver aquelas cavernas que são as onde tiravam os ouros, que eles não tinham as dinamites que tem hoje para tirar pedras na pedreira, né, das nossas cidades. Não tinham nenhuma ferramenta especial como temos hoje. Não tinha. Eu passei numa construção hoje, irmão Edmar, e vi lá, não se faz mais batistaca. Que empresa que tem dinheiro para construir, eles vêm com um negócio gigante, acho que é 15 metros de altura, com a broca aspiral, como se fosse fazer um poço artesiano gigante. Aquela broca vai entrando, vai arrancando a terra, lá dentro tem uma tubulação, a mangueira do concreto já vai, quando chegou lá embaixo, já vai concretando e puxando a terra. Então, eu fico maravilhado, há 300 anos apenas atrás, pouco tempo atrás, não tinha ferramenta e eles fizeram aquilo tudo. Então essa nação, ela se tornou escrava, mas chegou o dia da sua libertação. Eu não vou entrar na questão da Páscoa, porque é um assunto muito grande, mas a Páscoa não é coelhinho, não é ovos de chocolate, não é dar presentes para ninguém, mas a Páscoa, primeira citada na Bíblia, é este texto aqui, em que o povo, agora Deus fala com eles, olha, preparem-se, hoje é o grande dia, à meia-noite, já tem 7 dias, já tem 4 dias que vocês prepararam o cordeiro, então vocês vão assá-lo, não pode cozê-lo, não pode cozinhá-lo, não pode muito menos fritá-lo, vocês vão fazer pães sem fermento algum, pão somente com trigo puro, sem sequer um fermento. Vocês pegarão ervas amargas, bem amargas. Eu me imagino aquela frutinha verde, como é que chama aquela frutinha? Jurubeba. Eu não gosto daquela fruta de jeito nenhum, certo? Mas eu tenho tomado uns chás ultimamente, uns chás de rabo de gato, me parece, que panaceia. Então é amargoso, mas eu estou fazendo questão de tomar. Então esse povo, ele teve que, naquela noite, comer o cabrito assado, o pão sem fermento e comer ervas amargas, e já está todo preparado para sair, porque aquela noite seria a noite da libertação. Eu estou falando da nação de Israel, que estava escravizada na nação do antigo Egito, e naquela noite eles sairiam, a partir daquela noite de manhã cedinho, eles já sairiam em marcha, cajado na mão, sapatos nos pés e a roupa pronta. Sabe quando você vai fazer uma entrevista de emprego? Você leva a sua pastinha, você vai com a sua melhor roupa, o melhor perfume, você já fica preparado, até praticamente de noite, a roupa está preparada. Era assim que eles tinham que fazer. E eles então prepararam tudo. Mas, quando estavam para sair, já estavam saindo, chegamos nesse versículo 38. Já estavam saindo. E aí eu fiz questão de ler
3 ou 4 vezes, que quando eles saíram da terra de Ramsés e foram para a primeira parada em Sucote, eles então, a Bíblia relata aqui, que subiu também com eles muita mistura de gente. Ou seja, não era somente o povo judeu, os israelitas ou o povo hebreu, tanto faz, que estava saindo escravizado, mas tinha ali pessoas de outras nações, tinham ali egípcios que já estavam cansados também da mão poderosa do faraó, que se achava Deus, com D minúsculo, claro. Estava ali pessoas infiltradas a mando de faraó, e não eram poucas as pessoas. A Bíblia diz que era muita mistura de gente. Meus amados, mas o que tem a ver esse texto com os nossos dias? É muito atual, irmão Lair, irmã Jacira, irmã Edith, é muito atual. Nós estamos sendo bombardeados pelas emissoras, pelos jornais, pelas revistas, pelos políticos. Estamos sendo bombardeados por uma mistura de gente que está colocando a gente em pânico em nossas casas. Não sou negacionista dessa doença, e nenhum de nós aqui é. Tanto é que eu estava usando máscara e estou distante aqui a 5 metros no mínimo de cada um daqui que está presente. E tem aqui nem 30% de pessoas, aqui tem poucas pessoas, bem menos de 30%, deve ter uns 10% normalmente das pessoas que vêm ao culto. Ou seja, nós não somos negacionistas, mas nós estamos recebendo tanta mensagem para nos prender, para nos escravizar, e essas mensagens vêm da mistura de gente. E a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, ela é real, ela diz muito claramente no Novo Testamento, que diz assim: se esperarmos, aliás, tenho dúvida se é no Novo ou se é no Velho, se esperarmos em Deus, somente nessa terra, irmã Edith, somos o quê? Está entendendo aí, meu irmão? Está entendendo? Você em casa está entendendo? Se esperarmos em Deus, somente nessa terra, somos os mais miseráveis pecadores. Esta enfermidade e essa mistura de gente que está falando e falando e falando e falando, essa mistura de gente nada mais é do que Efésios capítulo 6, versículo 12, que nós vamos ver agora. Essa mistura de gente nada mais é do que o controle absoluto das pessoas, que diz o seguinte, Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, apesar de ser uma mistura de gente que está nos oprimindo, que está nos escravizando, não podemos abrir os templos, não podemos abrir os nossos negócios. Mas esses que estão na mistura de gente, no controle, não abrem sequer algum centavo do seu salário, que é pago por cada um dos nossos irmãos. E aí, mas nós não temos que lutar contra eles. Mas existe quem controla a mistura de gente, que é os principados, as potestades. Olha, contem, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. E onde eles ficam? Nos lugares celestiais. Ou seja, eles ficam como se estivessem com um drone. Estou fazendo uma comparação bem chula, como se estivessem com helicópteros, observando-nos, nos controlando e usando daqueles que não conhecem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E qual é a palavra de consolo para você, meu irmão? Se esperarmos em Deus somente nessa terra, somos os mais miseráveis pecadores. Está dando a impressão, irmão Samuel, que nós estamos para viver eternamente nessa terra. Está dando a impressão que nós estamos querendo fazer de tudo para não sair daqui. Mas aqui é bom de se viver. Mas a eternidade, ninguém está preocupado nesses dias. Estamos preocupados com o aumento da gasolina, com o aumento do gás, com o aumento do óleo. Realmente isso dói muito, principalmente para aqueles que são autônomos,
para aqueles que são comerciantes, que não são do comércio essencial, para esta mistura de gente. Sim, nós temos que preocupar mesmo com o óleo a mais de R$7, era R$2 ano passado, antes da pandemia. E supermercado, né, irmão Anderson? Não fechou nem um dia sequer. Então não há justificativo para o aumento do óleo de cozinha. Mas nós parecemos que estamos esperando só nessa terra. As pessoas estão praticamente querendo matar umas às outras por causa da vacina. Estão assim, tão desesperadas. E hoje eu conversando, levando minha mãe para consultar, conversando com o médico, ele disse: olha, eu como médico, não vou revelar o nome dele, eu como médico, eu gostaria de entender o que está se passando. Se a vacina é para prevenir, para gerar anticorpos, não há por que mais usar máscara para aquelas pessoas que já foram vacinadas. Não há por que elas ficarem presas em casa. Não há mais explicação. Mas parece que quanto mais vacina, mais aumentam os casos de morte. Então, a palavra é esta. Você que veio aqui, e você que está em casa, escolheu facebook.com/CO-Esperanca, CO-Esperanca, né? Esperança sem o cedilha. Você escolheu para toda quarta e domingo. Quero te lembrar que é quarta, 19h30, e domingo, 9 da manhã e 19h30. Então são 3 horários para você estar conosco. Quarta, 19h30, domingo, 9 da manhã e domingo, 19h30. Para você estar conosco virtualmente, mas a igreja é isso, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus. Ele está aí com você, Ele está aqui comigo e está com todos nós, porque nós estamos reunidos em nome dEle, em o nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse entender que nós precisamos esperar em Deus, é para a vida eterna. O desespero é tão grande, causado por essa mistura de gente que nós lemos, que fez com que o povo de Israel, se a gente for estudar todos os versículos dos capítulos seguintes, nós vamos ver que o povo tentou a Deus por 10 vezes. Engraçado que Deus castigou a nação do Egito com 10 pragas. E o povo, no lugar de além do povo ver o mar vermelho ser aberto, a água sair da rocha ao falar, a água sair da rocha ao feri-la, o maná cair do céu durante 40 anos, alimento, pão todo dia tinha um pão de graça sem precisar trabalhar. E mesmo assim, eles tentaram Deus 10 vezes, né? Não é tentação sim boba, não. É falar: Senhor, vamos trazer para os nossos dias. Senhor, se o Senhor quer nos matar logo com essa doença, que mata logo. Não deixa a gente ficar sofrendo, não. Não deixa, e etc. O povo fez isso. Senhor, se fosse para a gente morrer, deixasse a gente morrer lá no Egito. O sol está quente, Deus colocou nuvem para refrescar de dia, e no deserto escaldante, o frio é demais, Deus colocou uma coluna de fogo. Então eles tinham ar-condicionado de dia e tinham um aquecedor vindo de Deus à noite, e reclamavam, uma reclamação profunda. Não é essa, bati o pé e, mas por que eu bati o pé? Por que essa mesa está aqui? Não é essas reclamações que é do ser humano, mas é reclamação daquela de como Adão e Eva. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. É mulher? Senhor, foi essa cobra que o Senhor colocou aqui. Cobra não fala, né? Conjecturando. Aí a cobra olhou, não tem mais ninguém, né, para acusar. Então, essas coisas doem profundamente no coração do Senhor. E agora, meu irmão, minha irmã, é o momento de saber qual é a verdadeira igreja. Não é casa de oração, não é batista, não é assembleia, não é católica, não é romana, não é ortodoxa, não é apostólica, não é pentecostal, não é carismática, não é presbiteriana, não é wesleyana. A verdadeira igreja não é esta. A verdadeira igreja é você, meu irmão, é você, minha irmã, é você, meu irmão, sou eu.
é o Senhor Jesus e nós. E agora que nós precisamos saber quem são os verdadeiros adoradores. Quem são aqueles que não se intimidam com a mistura de gente. Eu espero que você tenha entendido que o Senhor quer te abençoar aí na sua casa. Eu não estou dizendo para você desrespeitar as regras impostas por estes homens. Se estão certas, se estão erradas, eu tenho a minha opinião que eu não vou refletir por estar em público. Eu tenho a minha opinião. Se estão certas ou se erradas, eu estou aqui usando-as. Se o álcool gel, o álcool líquido resolve ou não, eu estou usando. Se é para distanciar, eu estou me distanciando. Se é para evitar de sair de casa à toa, agora preciso do sustento da minha família e etc., eu tenho que sair. Mas então, nós precisamos ter a certeza que Deus se agrada daqueles que realmente o buscam de verdade. A murmuração que o povo de Israel fez contra Deus, trouxe severas consequências, e não foram poucas. Era uma caminhada de aproximadamente 4 meses. Coloca aí nos seus comentários quanto tempo você acha, você em casa, que eles ficaram. Era 4 meses. Quanto tempo você acha que o povo ficou no deserto? Era uma caminhada de sair de Sucote, sair de Ramsés, no Egito, para Sucote, deserto Sinai, até chegar em Israel, Canaã. Era 4 meses aproximadamente. Escreve aí nos comentários quanto tempo você acha. Eu espero que você tenha entendido. Se você tem um pedido de oração, deixa anotado aí que nós vamos orar em seguida após encerrarmos.